Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Novembro é quando se celebra o mês da consciência negra. A comemoração foi oficializada em 2011 e a data foi escolhida porque em 20 de novembro de 1695 morreu Zumbi, o líder do quilombo de Palmares que ficava no atual estado de Alagoas. Os quilombos eram comunidades formadas por escravos fugidos. E é para conversar sobre consciência negra que a gente recebe o deputado Damião Feliciano, do PDT da Paraíba. Olá, deputado. Bem-vindo à Palavra Aberta. É uma alegria, principalmente falar por um tema tão palpitante, né? Que insere-se em quase mais de 50% dos brasileiros que tem o sangue afrodescendente correndo nas veias. Deputado, durante muitos anos falava-se que a abolição da escravatura era a única data que era celebrada e de uns anos para cá cada vez mais está mais forte a questão da consciência negra, que é comemorada agora em novembro. Inclusive, esta data é feriado em vários estados já, enquanto a abolição está ficando em segundo plano, né? Mas acontece o seguinte, a gente sabe que houve uma evolução importante para a nação brasileira, na hora em que a gente observa, né, que muitas coisas vão ter que acontecer, mas muitas coisas aconteceram positivamente. Os negros saíram da senzala, né, literalmente da senzala, evoluíram, embora que a grande massa ainda dos negros ainda mora na favela, que isso daqui é um problema que a gente vai ter que recuperar, mas houve evoluções. Evoluções que a gente vê sobre as cotas, por exemplo, das universidades, acho um passo extremamente importante, né? E, naturalmente, uma justiça, né, que a sociedade brasileira e nós, do Congresso Nacional, fizemos, como também a gente vê a evolução na questão da linha empresarial e a oposição dos negros dentro da sociedade como um todo, até dentro do próprio Supremo Tribunal Federal. Deputado, o senhor acabou de falar em cotas, né? As cotas estão valendo hoje, né? Elas valem, por exemplo, para vestibulares, mas existe uma parcela da classe política, inclusive muitos políticos que vão se elegeram e vão tomar posse no ano que vem, que são contra as cotas. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que é um dado importante, naturalmente que ela suscita dúvida, né? Por que os outros não têm a mesma igualdade para se entrar no próprio vestibular, mas o que a gente tem que ver, naturalmente, que isso daqui não deixa de ser um reparo, né, da própria sociedade brasileira com os negros. Ora, quando os negros saíram de dentro da cesárea, eles foram para a favela. E quais são as oportunidades que os negros têm? E aí precisa que o governo brasileiro resgate exatamente isso, para que possa levar nos bolsões de miséria, principalmente onde tem os negros, para que possa levar escolas de qualidade, ele possa colocar incentivos para que os negros possam desenvolver intelectualmente, possam desenvolver empresarialmente. Isso é uma política que tem que ser adotada para que haja desenvolvimento dessa comunidade. Daí, você diz assim, por que essas cotas ela impõe? Impõe como uma justiça essa própria sociedade. Ao mesmo tempo em que a gente sabe que hoje a maioria dos assassinatos que a gente tem no Brasil, de mais de 60 mil de assassinatos que nós temos no Brasil, eles são exatamente nesses bolsões de miséria. Por isso que a maioria dos assassinatos que existem no país entre 18 a 29 anos, 70% são dos negros, ou seja, morrem, claro. E jovens, né? Negros e jovens. Isso exatamente por causa da política pública que falta adotar exatamente em cima desses bolsões de miséria. Eu acredito que a cota ela vem impor, porque hoje já está tendo uma mudança da sociedade brasileira em função dessas cotas. A gente vê a universidade hoje já um pouco mais colorida. A gente já vê aqui o próprio sistema em relação aos funcionários públicos, que também tem uma cota, né, nos concursos públicos, ele começa naturalmente a poder pintar a negritude brasileira, e eu acho extremamente importante. Acho que em determinado instante ela vai deixar de existir, mas nesse instante ela impõe até pela justiça que tem que ser feita pelo negro brasileiro.
Deputado, o senhor acabou de citar que, com razão, né, dados do Atlas da Violência, de que jovens negros morrem com muito mais frequência, né, do que brancos, por exemplo. Esse mesmo Atlas aponta também que não só, principalmente os jovens, mas negros em geral morrem muito mais no Brasil do que brancos. E aparentemente esse dado é mais grave ainda no Nordeste, né? O senhor representa o estado nordestino, por que o senhor acredita que isso aconteça? Não, mas exatamente acontece em função de uma cultura que vem. Nós precisamos entender que o negro brasileiro precisa exatamente disso para que possa fazer. A gente quando vai frequentar, por exemplo, não é um restaurante mais diferenciado, a gente vai vendo que vai rarefazendo a cor. É porque o negro brasileiro ainda não cresceu do ponto de vista econômico, ele se situa na questão desses bolsões, ele tem dificuldade de sair dali. Quando ele aprende, você veja que até nessas bolsões de miséria, os negros, quando ele é um pouco alfabetizado, ele tem um pouco de intelectualidade, ele deixa de ser o aviãozinho do traficante, ele passa a ter outra visão, ele enxerga diferente. Então é necessário que o governo, e aí eu faço um apelo naturalmente ao governo Bolsonaro, que possa prestigiar o negro brasileiro, os afrodescendentes, que possa colocar no ministério negro que tenha a capacidade de poder contribuir com o Brasil e tem pessoas intelectuais capazes de fazer isso. Isso vai dar uma janela importante para a própria negritude, que possa também ter uma observação em relação a esses bolsões de miséria e a esse povo. Isso aí é um apontamento futuro para a melhoria do povo brasileiro. Eu acho que, e aí eu faço, nesse mês de novembro, um apelo ao próprio governo Bolsonaro, que é naturalmente o governo eleito, para que ele possa ter uma atenção especial. E eu sei que o presidente eleito, Bolsonaro, vai ter, porque é um dever do ponto de vista republicano, que ele tem esse gesto, essa ação. Então, deputado, na sua opinião, o grande problema é a questão do Estado chegar como deveria, principalmente na parte da educação. É mais ou menos por aí. E começa por aí. Começa para colocar exatamente esses bolsões de miséria, essas políticas públicas que têm que ser adotadas, onde você tem uma política pública de saúde capaz de poder dar àquele povo que está ali naquela região saúde de qualidade, onde você possa dar educação também de qualidade, onde você possa fazer com que a segurança pública também atue naquele. Tudo são deveres e obrigações do governo, né? Não só o governo federal, como os governos estaduais, como os governos municipais. Eles têm o dever e a obrigação, do ponto de vista constitucional, de poder trabalhar pelos afrodescendentes, pelas comunidades negras, de uma forma geral. Deputado Damião Feliciano, nosso tempo está quase acabando, mas que mensagem o senhor gostaria de mandar para o pessoal lá de casa sobre a questão da consciência negra que a gente está comemorando? A união, acho que o negro tem que se unir mais, em todas as suas esferas, não por uma união, por união de questão de enfrentamento, para que a gente possa mostrar mais consciência, mais dever, a irmandade brasileira. Isso é um país belo, maravilhoso, é um país que a gente entende, como se diz, que é um país que tem a melhor integração das etnias. Mas é necessário que nós, negros, tomamos a nossa consciência, e daí o nome Consciência Negra, que nós somos capazes de poder unificar esse país. Nós temos intelectualidade, nós temos capacidade, nós temos uma representação no Congresso que seja capaz de fazer uma união mais intensa. Os negros são fortes, mas a integração dos negros com todo o brasileiro de uma forma geral é que vai construir esse Brasil melhor, esse Brasil gigante, esse Brasil que todos nós gostamos. Obrigado pela sua participação, deputado. Muito obrigado, até a próxima. Eu sou Juliano Pires e este é o Palavra Aberta. Você pode conferir esta e outras edições do programa no site câmara.leg.br/Palavra Aberta. Fica por aqui. Até mais.